Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula eu vou falar sobre filtro passa alta ativo com amplificador operacional. Eu vou abordar estes tópicos com ênfase no tópico 3, que refere-se à atenuação por década para filtro passa alta de primeira e segunda ordens. O filtro passa alta, ele funciona de forma inversa em relação ao filtro passa baixa. Gráfico de um FPA ideal. Minha referência aqui, frequência de corte. Abaixo dessa frequência, as frequências são bloqueadas. Acima dessa frequência, as frequências passam livremente. Exatamente o contrário de um FPB. Vamos dar uma verificada rápida. Temos aqui, então, o FPB. Ele funciona de forma invertida em relação ao FPA. Frequência de corte, acima da frequência de corte, bloqueio. E aqui ocorre bloqueio abaixo da frequência de corte. Curvas reais, primeira ordem, segunda ordem, obedecendo aquele declive, né? Aquela inclinação por década, ou seja, 20 dB para a primeira ordem e 40 dB para a segunda ordem. Se fizermos uma comparação com FPB, essa curva, tanto de primeira ordem como de segunda ordem, totalmente invertida. Vamos dar uma verificada. Observe aqui, então, que há uma inversão da curva. Filtro passa alta, filtro passa baixa. Mantém-se a inclinação, que refere-se à atenuação, 20 dB por década. E aqui, no caso, filtro de segunda ordem, a mesma coisa. Atenuação, 40 dB por década. Curva geral, é uma curva universal, com filtros de primeira até a quinta ordem. E podemos fazer também uma comparação com filtro passa baixa. Frequência de corte, abaixo da frequência de corte acima da frequência de corte. Em relação ao formulário, nada muda. Frequência de corte, ganho e ganho em dB. O que vai mudar no filtro passa altas, vamos aqui analisá-lo de primeira ordem, é a posição desses componentes C1 e R1. São os responsáveis pela frequência de corte. Eu vou manter o mesmo circuito em relação ao valor de componentes das videoaulas anteriores que eu postei a respeito de filtro passa baixa. Então aqui o ganho é 5 mais 1. Veja bem, operacional, operando como não inversor. E aqui temos, então, frequência de corte, 100 Hz, ganho teórico, 6, e, evidentemente, convertendo em decibel, 15,56, que passa a ser a minha referência. Então, a partir daqui, vamos fazer o ensaio e preencher a tabela e o gráfico. E vamos plotar esse gráfico aqui. Temos aqui, então, filtro passa altas de primeira ordem. E vamos começar pela frequência de corte. Ligando o simulador. Temos aqui, em traçado azul, tensão de entrada, traçado vermelho, a tensão de saída. Vamos medir, então, a tensão de entrada, que deve ser da ordem de 500 mV de pico. Temos aqui, então, 498,1 milivolts. E vamos, então, colocar aqui.
vai ser então a nossa tensão de entrada para cálculo das demais tensões em função das variações das frequências. Muito bem, vamos ver aqui na frequência de corte qual é a tensão de saída. Temos aqui 2.136 milivolts ou 2,136 volts. Então vamos colocar aqui 2.136 milivolts. Ótimo. Podemos então fazer o cálculo desse ganho aqui. Então, em relação ao meu ganho de referência, há uma atenuação de 3 dB. Vamos lá então, 2.136, eu vou dividir isso aqui por 498,1 e vou calcular o log. Vou multiplicar isso aqui por 20. Então, eu tenho esse ganho aqui de 12,6 dB. Olha, observe aqui que em relação ao ganho de referência 15,56 menos 12,6 dB, eu tenho uma atenuação aqui de 3 dB, que é exatamente aqui no joelho. Muito bem, vamos então para a frequência de 10 Hz. Vamos fazer as medidas em 10 Hz e 1 Hz e vamos depois fazer os cálculos. Observe que houve uma queda acentuada da tensão de saída. Temos aqui 312,056 milivolts. Vamos arredondar isso aqui para 312 milivolts. E vamos ver aqui qual é a tensão em 1 Hz. Evidentemente vai cair. Observe então a queda que ocorreu. Vamos fazer a medida. Temos aqui então, vamos arredondar para 31 milivolts. milivolts. Agora vamos fazer então o cálculo do ganho. Veja bem, de 100 para 10 Hz, então tem uma década, eu devo ter uma atenuação da ordem de 20 dB. Desta coluna 10 Hz para 1 Hz, também uma atenuação da ordem de 20 dB. Vamos fazer o cálculo. 312, eu vou dividir por 498, log, vou multiplicar isso aqui por 20. Menos 406. dB. Ora, veja bem, se eu somar com 15, então eu tenho aqui 20 dB, que representa a atenuação por década. Calculando esse ganho, devo ter aqui algo em torno de 24 dB negativo. Então, vamos conferir. 31 dividido por 498,1 log 24. Observe então
que a diferença entre essas duas colunas aqui, uma década, 20 dB. Vamos calcular agora acima da frequência de corte. O meu ganho não vai ser muito diferente dos 15,56 dB, que aqui refere-se a esse patamar aqui. Então, vamos ver aqui em 1 kHz e em 10 kHz. Em 1 kHz, vamos medir então a tensão de saída. Dois ponto 972 volts ou 2.972 milivolts. Então vamos colocar aqui. Vamos medir em 10 kHz e a gente vai verificar que não vai haver uma grande diferença nessas tensões de saída. Vamos colocar aqui 10 kHz e vamos ligar o simulador. Observe que não houve alteração significativa na saída. Então, vamos fazer a medida da tensão de saída. Dois vírgula 988 volts ou 2.988 milivolts. Observe, então, que não houve diferença entre esses dois valores aqui, que representam uma década acima da frequência de corte. Vamos, então, fazer os cálculos. Temos aqui 15,51 dB. Quinze vírgula 56 dB. Esse aqui é o meu patamar, então 15,51, veja a minha referência aqui. Então temos uma linearidade nessa década que corresponde a 1K 10 kHz. Muito bem, vamos fazer o preenchimento do gráfico e vamos fazer a interpretação. Temos aqui então o nosso gráfico preenchido. 12,6 dB, então tem uma atenuação abaixo, né, da frequência de referência, que é o meu patamar de 3 dB, da ordem de 3 dB, e aqui as atenuações referentes, então, 10 Hz e 1 Hz. O patamar permanece inalterado. E vamos agora partir para a análise de filtro passa alta de segunda ordem. Temos aqui, então, filtro passa altas de segunda ordem. Observe, tenho agora duas constantes de tempo, então, filtro de dois polos. E essa relação R2 e R3 permanece a mesma, 0,586, é o que determina o ganho para referenciar o nosso patamar, ou seja, o ganho de referência. Aqui no caso, calculado 4 dB. Exatamente o mesmo procedimento para fazer o cálculo de filtro passa baixa. Frequência de corte, e aqui temos então o ganho teórico. E a partir daqui então vamos fazer a simulação e vamos analisar o funcionamento de um filtro passa alta de segunda ordem. Vamos iniciar com frequência de corte, ligar o simulador, abrir o osciloscópio. Traçado azul
tensão de entrada, traçado vermelho, tensão de saída. Vamos medir tensão de entrada. Quatrocentos e 97,8 milivolts. E vamos medir a tensão de saída exatamente na frequência de corte. Temos aqui 580,1 milivolts. Então vamos anotar aqui. E vamos calcular então esse meu ganho na frequência de corte. Então 580 vou dividir por 497 log vezes 20. 1,3 dB. Então, 4 menos 1,3 dB, aqui devo ter algo em torno de 2,7 dB, muito próximo então de 3 dB. Então vamos fazer as medidas em 10 Hz, 1 Hz, e vamos depois calcular o ganho. Então 10 Hz, temos aqui 8,479 milivolts. E vamos ver qual é a tensão VS. Aqui provavelmente vai ser da ordem de microvolts. Veja bem, é 85,5 microvolts. E podemos então fazer o cálculo do ganho. Veja bem que agora a coisa muda, né? A relação entre referência e 10 Hz vai ser da ordem de 40 dB. A relação entre essas duas colunas aqui também da ordem de 40 dB. Temos aqui então 35,4 mais 4, a ordem de 40 dB. Calculando aqui, eu devo ter algo em torno de 75 dB negativo. Então vamos pegar aqui 85,5 expoente 6 negativo, né, porque é microvolts, e vou dividir por 497,8 expoente 3 negativo também. Vamos calcular o log e vamos multiplicar isso aqui por 20, o que vai me dar algo em torno de 75,3 dB. Observe então que eu tenho aqui uma atenuação de 40 dB. Representa o quê? Uma década.
Muito bem, vamos ver como que ele se comporta acima da frequência de corte. Aqui, neste caso, o ganho vai estar muito próximo ou igual a 4 dB. Em 1 kHz, tensão de saída, vamos fazer a medida. Temos aqui 793,548 milivolts. Então, 793. Muito bem, eu vou medir aqui essa tensão de saída em 10 kHz. Vamos observar que não vai divergir muito deste valor aqui. Vamos aumentar aqui para 10, ligar o simulador. Observe que não houve divergência em relação à amplitude. Praticamente se manteve, né? Então, vamos aqui, fazer a medida. Tem que ter paciência, não tem jeito. Prontinho. 791,301. Então, vamos lá. Observe que praticamente não houve diferença nenhuma. A partir daqui, então, posso calcular o ganho. 4,06 dB. Minha referência aqui, 4 dB. Vamos calcular esse ganho aqui, 791. Vamos dividir por 497. Calcular o log, multiplicar isso aqui por 20, o que vai me dar 4,02 dB. Então, 4,02 dB. E aqui podemos, então, fazer o complemento do gráfico, preencher esse gráfico. Temos aqui, então, o nosso gráfico devidamente plotado. Patamar, algo em torno de 4 dB. E desta forma, então, interpretamos o funcionamento de um filtro passa alta de segunda ordem. E a videoaula completa, né? Filtro passa alta de primeira e segunda ordem. Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!